que fala assim, 3 áreas de conhecimento, que coloca as ciências exatas, as duras, as ciências da vida e as ciências sociais e as sociais aplicadas. Mas é porque, veja só, tanto Foucault, isso quando eu participei da tese, acho que do Washington menos, falou menos de Foucault. Quem falou mais de Foucault foi a Rosa, no mestrado. Justamente, a gente tem que ler, vocês mesmo têm que me ouvir, entendeu? É o que é possível pensar, com as condições de possibilidade. As áreas científicas do CNPq, eu acho que elas não são pensadas há mais de 40 anos. Elas foram inventadas antes da revolução epistemológica dos anos 70, 80. Entendeu? Então, elas foram formuladas, algumas, eu tenho impressão, pelo Anísio Teixeira, que eu gosto muito dele, eu estudo Anísio Teixeira, imagina um educador, eu sou educadora, dou aula, não vou pensar, eu estudo Anísio Teixeira. Mas eu acho que, você veja, a arquitetura está nas ciências sociais aplicadas. O que isso quer dizer? Ciências duras, né? Ciências da vida, ciências exatas. Era uma época, olha só que coisa fantástica, e isso que eu acho que foi a revolução. Até os anos 80, a ideia da historicidade das coisas, o que é a historicidade? A ideia do enraizamento das coisas numa situação histórica não era pensada. A pessoa era filósofa, a filosofia era como se fosse uma coisa que planava atemporalmente. Quer dizer, ninguém ia pensar que um Pascal, que um Nietzsche, ninguém ia pensar ali, entendeu? Como é que ele está enunciando isso? Como é que um Benjamin, como a gente trabalhou ontem, né? Que condições de enunciação ele está? A gente nem perguntava se eles, justamente, a gente não anda só para frente, a gente emburrece, a gente se cristaliza, entendeu? Então a gente nem perguntava assim, puxa, mas será que o Benjamin vamos dar um exemplo ontem, de infância berlinoise, de infância berlinense, será que ele ali estava mais intelectualmente mais crítico de si próprio do que quando ele escreveu Einbach-Strasse? A gente não pergunta, e o processo intelectual não é linear, ele é complexo. E eu comecei a perceber isso lendo Argan. As publicações não têm data. A gente viu isso também. Desculpa eu dar o exemplo de ontem, mas é que ontem tinham alguns e não tinham outros. Mas a gente viu ontem nas traduções dos textos do Benjamin que não tinha data. Ora, isso um pouquinho é problema ou não é problema? Lógico que pode não ser problema. Mas quando a gente está tentando entender o pensamento dele, quando a gente lê pelo prazer do texto, por aquilo que ele pode nos enriquecer, e sobretudo quando é um autor com uma capacidade de atualizar, justamente, que não escreveu com pretensão científica. Uma coisa é um texto escrito com uma intenção científica, outra coisa é um texto que não quer ratificar alguma ideia de ciência. Ele está colocando, ele é uma possibilidade que está sendo disponibilizada, né? Qual é o interesse que move o texto, né? A feitura do texto. Então, no caso de um livro como esse que a gente discutiu, eu não discuti porque eu não tinha lido, mas eu dei um monte de palpite, ele não está ali um livro, ele não é um livro que está ali, ele está desconstruindo, ele está propondo, mas ele não está ali frontalmente, metodicamente, desconstruindo um a um dos argumentos. Ele se põe ali naquele cenário, né? Então eu acho que a sua pergunta, embora pertinente, eu acho que eu acho que o Foucault, muitas vezes, e isso eu percebi muito quando na banca tem um Foucault que ele também já perdeu sua atualidade. Por quê? Porque ele está ali escrevendo tão dentro de uma visão tão instrumentalizada, tão causal, tão
causa e consequência tão linear. Lembram de Newton? Toda ação tem uma reação igual e contrária. Não é assim a vida. Não é causal. Pá! Né? Qual é a medida a própria palavra trajetória, né? Não é uma trajetória, né? Então, eu acho que quando Foucault fala qualquer coisa, então a gente teria que reler o Foucault para poder responder a sua pergunta, né? Mas é que depois entra a questão do poder. Quando ele fala disso, não estava ainda... Por isso que o conhecimento é conhecimento em relação a quem pode ter conhecimento, é quem anuncia, é o poder. É lógico que aqui, digamos assim, o conhecimento, eu acho que até a década de 80, isso eu vou continuar falando aqui, é fascinante, porque até a década de 90, o conhecimento realmente era poder. E a palavra realmente era poder. A grande revolução da década de 80 é mostrar que o conhecimento se constrói e, portanto, torná-lo vulnerável, isto é, torná-lo histórico, revelar as condições de possibilidade daquela enunciação. E com isso, desde que qualquer um comece a entender esse processo, ele vai estar atento que ele está ratificando ou não situações de poder. Né? Então, eu acho que isso é uma revolução quase que silenciosa. Se os alunos começassem realmente a entender, se nós começássemos a entender, eu digo os alunos porque eles são a maioria aqui, né? E, evidentemente, eu também, em relação a você, aprendo quanta coisa, como a gente vem discutindo, a gente discute sempre, né? Nos seminários da Ampur, e fico muito honrada que o Pasqualino venha aqui, né? É lógico que nós estamos vendo. Então, então onde que eu parei? Já botou o cartucho? Já é difícil tomar nota. Já faz um tempão já. É difícil porque eu não falo de forma linear. Então é muito complicado. Vou beber meu café. Tem sua água aí. Vou beber a minha água. Bom, então os 3 momentos. Lembra que eu falei que ele tinha identificado o Pierre Nora neste artigo de introdução a esse livro, que é o livro que ele está tentando mostrar o subsolo da produção dos livros Lugares da Memória. Nessa introdução que ele faz, que ele está dizendo, ele identifica 3 polos do pensamento contemporâneo para ele hoje, que é a noção de nação, a noção de presente e a noção de memória, né? Então, nessa introduçãozinha aqui, que se a gente tiver tempo a gente traduz para vocês, ele vai identificar 3 momentos. O primeiro eu já falei, que é ali na circunstância da Revolução Francesa. O segundo ele vai marcar como o momento dos anos 20 e 30, que vai ser o período de nascimento de uma outra forma de contar a história, que está sendo feita por esses 2 historiadores, jovens historiadores, morando em Estrasburgo, que é o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Então, eles 2, qual o deslocamento que eles fizeram? Eles começaram a querer contar uma história, como vocês bem sabem, que não era a história dos reis, a história da igreja, a história dos bispos, mas foi trazendo a questão da história para... E nem da verdade, né? Porque contava-se aquela história, contava-se uma grande história, onde, evidentemente, os indivíduos estavam rebaixados, né? E, além do mais, aquilo era contado como um grande relato. Então, Lucien Febvre e Marc Bloch vão trazer essa história para o presente, para mais próxima, né? E vão começar essa desconstrução da ideia de história, que a gente poderia chamar uma história positivista, né? Uma história linear que estava se constituindo, e uma história que na França eles chamam também factual. O que isso tem a ver conosco? Depois vamos chegar nisso para a nossa área. É de acreditar na verdade dos fatos. A história até 1920, 30, a história hegemônica, a história que se construiu, é uma história com H maiúsculo.
Vocês devem lembrar que em português vocês não sabem mais porque vocês não se dá mais essas coisas para vocês. Mas antigamente, na minha geração, tinha história com H maiúsculo e I. E tinha história com E minúsculo, que era uma história que não era história. Tá? Lembra? E também em português, e lá em francês também, tem uma história que é com H maiúsculo e que se contrapõe com mito. Né? Mito seria uma história que não é verdade, é uma narração que não é verdadeira. A narração verdadeira é a história com H. Né? Em português a gente tinha história e história, e tinha também mito. Né? História eram as narrações, geralmente história de conto de fada, era esse tipo de narração. Né? Então, eles vão começar a discutir duas coisas que nós vamos trabalhar nos próximos dias. Eles vão começar a discutir, mas não foram os primeiros, os modos de temporalização. O que é modo de temporalização? Como é que eu recorto o tempo? Como é que eu penso o tempo? Como é que eu recorto o tempo? E eles vão ajudar também a discutir o problema do estatuto de verdade da história. Tá? Então, o Pierre Nora diz que tem aquele momento passado. E por que eles estão brigando? Com quem que eles estão brigando? Estão brigando com essa história verdade, com essa história positivista, essa história que afirma os fatos. Para a gente é super importante, porque eu não sei se leem aqui na Bahia até hoje o livro do Aldo Rossi. Eu tenho uma implicância com o Aldo Rossi, não com ele, coitado, com a recepção do livro dele, porque o Aldo Rossi acredita que existem fatos arquitetônicos. E ele não nos ajuda a entender que mesmo se a gente pode reconhecer que este edifício daqui é um fato, esse aqui da faculdade, tá? Ele não nos ajuda a entender que há uma construção da sensibilidade, há uma construção do olhar, que se ela não é feita, nem se olha. Nem vão conseguir entender que esse edifício, ninguém nem vai olhar esse edifício. Eu sei porque eu estou numa faculdade de arquitetura, que é uma faculdade de arquitetura, como nós deixamos de construir a crítica sobre o que eu olho, como eu olho, por que eu olho, né? Na nossa faculdade de arquitetura a gente tem, olha lá, aqui também, olha lá, tem um cano ali, para que é aquele cano? Quer me explicar? O que aquele cano está fazendo naquela parede? Provavelmente é porque pensaram em botar uma tela. E se pensaram ali, por que pensaram ali? Será que era para passar uma tubulação? Olha aqui, ó. Gastaram uma fortuna. Olha lá, onde que botaram a tomada? Significa que não está formado o olhar. Isso aqui eu não estou falando mal da diretoria, pelo amor de Deus. Porque isso acontece lá na minha faculdade, pior. Essa cadeira azul. E olha essa porcaria dessa tábua bege que está com esse azul. Se ainda fosse preto, tudo bem. Mas olha bem. Olha a qualidade do material para trás e olha a qualidade do material para frente. Como é que vai formar o olhar de um arquiteto se põe esta mesinha e se põe aquele lixo? Entendeu? Não dá, isso é formado. A gente é formado sensivelmente. Não é um universal. O único universal são dois: nascimento e morte. São só. Não existe outro. A única coisa que nos une é isso. O inexplicável do nascimento. Ninguém aqui pediu para nascer. Ninguém pediu para nascer onde nasceu. Menos ainda teu pai e a mãe que tivemos. E olha que eu adoro os meus. E ninguém sabe quando vai morrer. A única coisa que a gente sabe é o quê? É o miolo disso. É a nossa ação na vida. E por isso
há milênios os filósofos nos ajudam a pensar que isso, as duas pontas são da esfera dos deuses. Nós podemos inventá-los, nós podemos destruí-los, mas são os deuses. Agora, nós podemos fazer alguma coisa, e sabemos de alguma coisa, que é o quê? É o que nos une, que é esse espaço. Que nos desune. Também nos desune, mas aí a gente pode resolver, une e desune, você tem que descobrir de quais são as suas tribos. Quais são as suas tribos. Mas então, voltando para o Pierre Nora, o terceiro momento, bom, então ele nos ajuda a ver que esse descolamento da memória e da história chegou a ser absolutamente naturalizado até 1930. Essa geração ali, Bergson, Alvax, Marc Bloch, Lucien Febvre, ali naquele momento, e vários outros, Freud, Benjamin, Krakauer, eles estão desestabilizando isso tudo. Nesse período, inclusive, volta a ser utilizado. Cadê o menino da história? Foi embora. Ele, e cadê a menina da história? Tá ali. Nesse período, vai surgir, inclusive, um tipo de gênero de narração histórica que, igual eu falei que tinha a explicação, a memória e o relato, vai existir um tipo de narração que vai se chamar ensaio. Essa palavra que tinha sido esquecida do vocabulário desde a Idade Média, ela aparece assim de vez em quando, é uma palavra quase morta, volta a palavra ensaio. Ensaio. O historiador está fazendo um ensaio, está escrevendo um ensaio, uma tentativa de, né? E surge nesse grupo que está tentando entender o que é esse afastamento. Mas nesse período, o afastamento entre memória e história já está estabelecido. E o que ele vai mostrar ao Nora é que essa geração, a geração que o precedeu e a geração dele mesmo, vão estar nesse momento cada vez mais conseguindo compreender que houve esse afastamento. E trazendo à tona agora um outro regime de relação com o passado. O que ele vai dizer é que de 1980 para cá, olha, isso aqui é uma coisa que ele me ajudou a pensar muito. Ele vai dizer que explodiu-se a memória, multiplicou ainda mais textos sobre a memória, sobre a memória, sobre a memória, sobre a memória. Não sei se é ela que é do patrimônio, não é ela que é do patrimônio. A menina do patrimônio não está aqui. Vocês têm visto que tudo agora é entendido como um patrimônio. Tudo. E ele está dizendo que isso se acelerou, inclusive ele teve que fazer 13 volumes para falar dos lugares de memória, porque o sentimento coletivo de que esse passado realmente é passado, é um passado perdido, também provocou outra percepção de futuro, né? Então, antigamente a articulação nesse processo do campo do conhecimento, a articulação passado, presente e futuro, embora nos colocando nos textos de história e pelos textos de história cada vez mais afastados do passado, nos permitiam, a partir do presente, projetar futuros. Mas ele está dizendo que houve uma revolução nessa configuração de tal ordem que o futuro encolheu e o passado espichou. O sentimento que o passado é perdido aumentou, mas com isso encolheu a projeção do futuro. E que então nós estamos vivendo num regime de presente. E tanto mais aumenta a preocupação com a memória, quanto mais o regime histórico está calcado numa ideia de presente.
que isso é interessante? É interessante porque nós mesmos estamos estudando o problema da experiência. Nós mesmos estamos aqui preocupados com esse lembrar, sentir que está junto, né? Evidentemente que nós sentimos com tudo que é lembrança que está em nós e com aquilo que nós trazemos em nós no corpo como memória. Então, é curioso porque nossa história em relação à história ocidental, digamos assim, para aí no Hartog, porque eu vou precisar falar dele. Essa questão da presentificação, olha como ela é interessante. Primeiro, ela é capital no campo da arte. Quando eu vou numa igreja do Borromini para fazer uma homenagem ao Pasqualino, ou quando eu olho o edifício do Diógenes Rebouça, ou quando eu vou no MEC, ou quando eu vou no MAN, ou quando eu experimento certos sentimentos de empatia com certos edifícios, de uma certa forma eu anulo o Borromini. Consegue por vezes, se eu estou preparada a ver, né? Se eu estou preparada a ver, o Borromini consegue uma anulação temporal. Ele consegue chegar a um momento anacrônico, um momento que não tem tempo. Eu crio uma empatia com Diógenes Rebouças. Eu consigo entender um prédio da Lina. Eu consigo entender um prédio do Borromini. Aquilo reverbera em mim. Eu apago 400 anos, 500 anos, 30 anos, 20 anos e eu projeto. Então, a ideia de presentificação é uma ideia que está muito forte dentro do campo da arte, porque ela trabalha com uma noção de tempo tão forte que ela consegue enrolar o tempo, dobrar o tempo e presentificar o processo de formatação daquilo que é a obra, né? Então, para nós da área de arte, o que os historiadores estão descobrindo, muitos de nós já sabem. Por outro lado, nós que somos Brasil, queria que vocês lessem esse, vocês vão ver que meu texto está todo assim marcadinho, tá? É porque são as reflexões que eu fui tendo em relação ao Brasil. Nós aqui no Brasil, e é lindo isso da nossa experiência colonizadora, e da nossa experiência colonizadora, não gostei desse adjetivo, vamos dizer da nossa experiência colonial. Colonizadora não é bom. É muito bonito, porque esse sentimento do passado, de um passado como uma coisa perdida, ele é fundante da nossa própria experiência coletiva. Não é à toa que a gente bate tanto na tecla sobre a palavra saudades, né? Nós tivemos que fazer da nossa memória, a nossa memória foi aquilo que o nosso corpo pôde guardar. Eu costumo dizer, eu acho linda aquela metáfora do Anchieta escrevendo versos com aquele pedacinho de madeira na praia, né? Aquilo ali é uma coisa muito forte. Por quê? Porque a gente teve que, para a arquitetura, eu costumo dizer o seguinte, tinha que guardar no corpo a memória do construir. Por quê? Porque as civilizações que foram encontradas aqui, elas não era a mesma coisa que encontrar uma civilização tolteca, maia, civilizações que dominavam metais e tudo isso. Você tinha que construir uma... Você imagina se eu perco no século XVI um machado, uma picareta. Aí tinha que o navio ir daqui, vai lá para Portugal,
Imagina se eu escrevo poemas, se acaba a tinta, ou se eu gasto todo o papel. E se eu ainda quero escrever poema? Então, o problema da rememoração e da lembrança e da memória, ele está incrustado na experiência corporal nas nossas Américas. E a noção de presente. Não tem como escapar do presente. Não tem refúgio no passado, nada. Não tem uma casa, não tem um instrumento da cultura material. E os próprios civilizações indígenas aqui nossas são nômades. Veja que coisa bonita sobre a nomadologia que nós estávamos discutindo ontem, né? Olha que coisa linda sobre a questão do efêmero que nós estávamos discutindo ontem. O que é o efêmero? É essa consciência do tempo que passa, né? São palavras muito fortes na nossa cultura e que nós deveríamos estar aproveitando que agora o olhar, eu não gosto dessa palavra que eu vou falar agora, porque parece que o olhar é só deles, né? Mas agora que essa cultura eurocêntrica, que é nossa também, né? Porque não existe só um lado das coisas, essa cultura eurocêntrica está se colocando cada vez mais nesses últimos 40 anos em discussão. É um momento muito oportuno para que a gente pegue esses livros e não leia os livros como dogmas. Eles são livros que ajudam a gente a pensar sobre questões da nossa singularidade. Como eu disse, ele pensou 3 pontos. Eu pensei para ele 5 e pensei para nós 6. Então, talvez quando eu vou estudar melhor, porque eu vim lendo isso aqui pensando se seria útil ou não para vocês. Eu achei que seria, resolvi deixar para vocês essa fotocópia que eu vou deixar. Mas vejam como então é interessante essa coisa da história e a questão do presente. Eu queria ainda falar sobre essa questão antes de fazer uma outra pausa, porque eu fiquei cansada e eu acho que eu vou fumar um cigarro. Dá um intervalo. Vou dar um intervalo. Vamos dar um intervalo de 5 minutos? E aí eu vou falar de 2 formas, das 3 formas que eu já entendi de pensar o tempo e que não são, e que tem a ver com essa relação da história e com a memória. E me lembrem de falar sobre memória privada e memória pública. Me lembro de memória individual e memória coletiva e social, tá? Quem foi lá da secretaria? E amanhã a partir das 9, aqui também 9, depois qual horário? Põe aí na hora aí. Eu botei meu fósforo.